Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é a professora Rossana. Estamos aqui para mais uma aula ao vivo de Introdução à Economia. Eu vou compartilhar agora um slide com vocês, que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que são os blocos econômicos. Na nossa aula passada, nós falamos sobre globalização, né? E hoje eu decidi falar de bloco econômico, porque quando a gente fala de globalização, a gente está falando que a globalização ela é um processo econômico, é um processo social que estabelece uma integração entre os países, entre as empresas, né, e entre as pessoas do mundo todo. Então, através do processo de globalização é que as pessoas, ou os governos, ou as empresas, elas trocam ideias, elas realizam transações financeiras, realizam transações comerciais, né, espalham aí aspectos culturais por todo, né, por todo o mundo. E uma das grandes formas, né, da gente conseguir efetivar essa globalização, uma das formas é através desse livre comércio, né, dos blocos econômicos. Então, esses blocos econômicos, eles começaram assim fortemente na década de 90, e quando a gente fala de bloco econômico, a gente está falando de tudo que é acordo supranacional. E acordo supranacional é o que envolve mais de um país, né? E que aí prevê, no mínimo, que exista uma livre circulação de mercadorias entre esses países, tá? Quando eu falo livre circulação de mercadorias, é que quando a gente fala que um produto ele vai de um país para o outro, ele paga o que a gente chama de barreiras alfandegárias, né? Que são esses impostos. Então, quando a gente faz um acordo em determinados blocos econômicos, esses acordos, eles prevêem, no mínimo, que existe aí um desconto, né, ou até uma isenção dessas tarifas alfandegárias, tá? Então, e por que isso é importante, vamos dizer assim? O que seriam essas barreiras alfandegárias? Primeiro, para explicar. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos e a gente vai comprar uma camiseta, por exemplo, essa camiseta custa $3, que hoje seria o equivalente a R$20. Quando essa camiseta entra no Brasil, além do custo de transporte, tem o que a gente chama de barreiras alfandegárias, que é o imposto. Então, essa camiseta não vai ficar 20, ela vai ficar R$60. Por que o Brasil ele cobra esse imposto sobre essa camiseta estrangeira, sobre esse produto estrangeiro? Porque daí essa camiseta ela chega aqui tão cara que o consumidor ele prefere comprar camisetas mais baratas que seriam de produção nacional, tá? E ele acaba protegendo essa produção nacional. Quando a gente fala protegendo, dá até sentido a uma palavra que a gente escuta muito na questão desses impostos, dessas barreiras alfandegárias, que é a questão do protecionismo. Então, às vezes, o produto que vem de fora, ele tem até mais qualidade, né? Mas a diferença de imposto, que ele fica tão mais caro, né, com esses impostos, que aí fica inviável comprar esses produtos estrangeiros. Então, assim, como a gente está falando hoje na nossa aula que são blocos econômicos, eu acho que é importante, já que eu dei o exemplo aí do Brasil e de impostos, de barreiras alfandegárias, eu acho importante a gente definir aí uma diferença entre o que é bloco econômico e bloco político. Então, o Brasil hoje ele faz parte de um bloco econômico que é o Mercosul, mas ele faz parte de um bloco político que é o BRICS, né? Vocês já ouviram falar que é Brasil, Rússia, Índia, China e South África, que é a América do Sul, né? Não são blocos econômicos, eles são blocos políticos, né? Um grupo de países emergentes que eles se reúnem para discutir políticas públicas em comum. Lá desde os anos 2000, faz mais de 20 anos isso, a Goldman Sachs, que é uma empresa de investimento, ela estimulou o investimento nesses países, né? E aí esses países acharam interessantes, começaram a se reunir. Mas aí é um bloco político. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre bloco econômico, né? Que eles começaram mais fortemente na década de 90 por causa da globalização, e que tem dois pontos importantes que estão aí no slide, né? O quê? O aumento de troca de mercadoria, né? Que é bom para quem compra e para quem vende, e a livre circulação de mercadoria, que melhora para todos, né? Em relação à troca de mercadoria. E aí aumenta os investimentos estrangeiros. Então, vamos dar um exemplo disso na prática, né? Eu falei para vocês que o Brasil faz parte de um bloco econômico, que é o Mercosul. Quem faz parte desse bloco econômico é Paraguai, Uruguai e Argentina, porque a Venezuela está suspensa. O Uruguai é um país bem menor, né? Ele tem menos de 10 milhões de pessoas.
Então, ele não receberia investimentos estrangeiros se ele não fizesse parte de um bloco econômico. Então, o bloco econômico ele é mais atrativo para os investidores, porque esses investidores eles terão mais empresas para vender os seus produtos, né? Então, os blocos econômicos, eles são associações criadas entre os países para que eles estabeleçam relações entre si, e a formação desses blocos tem como objetivo criar condições de dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado, né, criados para facilitar o comércio entre os países que fazem parte desse bloco econômico. E ao participarem desses blocos econômicos, os países aumentam o alcance dos seus produtos e serviços para outros lugares, né? Uma grande vantagem é advinda dessa cooperação entre os países que fazem parte desses blocos. Então, os principais blocos econômicos hoje são 3, né? É o NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América do Norte, né, que tem início lá no fim da década de 80, quando os Estados Unidos e o Canadá eles decidiram integrar suas economias. E em 1993 ele recebe a adesão do México. E tem o Mercosul, que eu já falei para vocês, e tem o da União Europeia, que eu vou falar um pouco mais profundamente na nossa aula de hoje, tá? Bom, o NAFTA, para quem não sabe, é da sigla North American Free Trade Agreement, que é como se fosse um acordo, né, desse livre comércio entre esses três países, que é Estados Unidos, Canadá e México, tá? Então, esses blocos econômicos, né, eles têm tipos e características distintas. Então, esse processo e integração das economias nacionais, né, de uma dada região, por exemplo, quando a gente fala do bloco da União Europeia, a gente está falando sobre o continente europeu. Ela passa por estágios diferentes, por tipos diferentes de blocos econômicos com características diferentes. Então, cada um desses tipos de bloco, ele conta com um grau de complexidade diferente um do outro. Então, eu vou falar sobre os 4 tipos para vocês hoje, tá? O mais simples são as zonas de livre comércio, né? E aí foi o que eu falei para vocês do NAFTA, que ele reduz ou elimina essas tarifas alfandegárias, essa troca de mercadorias entre os países que fazem parte desse bloco econômico, tá? Então, os Estados Unidos, assim, há quem fale que o NAFTA não existe mais, né? Por quê? Porque o Trump, quando foi presidente, ele colocou cotas de importação com outros países, inclusive com o México. Então, há taxas que foram incluídas para o México e para o Canadá, tá? Existe até hoje o que a gente chama de indústria maquiladora, ou seja, algumas montadoras, depois do NAFTA, essas montadoras, elas transferiram a sua produção para a fronteira norte do México. Então, a parte da tecnologia ficou nos Estados Unidos, a parte de gestão ficou nos Estados Unidos, mas a parte de produção ficou no México por uma questão de custo, né? Porque uma vez que você pode transacionar essas mercadorias, né, com uma redução ou eliminação dessas tarifas alfandegárias, aonde você produz, não importa, né? Que seja dentro de um desses 3 países que faziam parte, né, do bloco, né? É importante ressaltar que dentro desse tipo de bloco econômico, que é o primeiro tipo, que é o de zonas de livre comércio, não existe a livre circulação de pessoas, ou seja, as pessoas elas não podem transitar entre esses países que fazem parte, né, dessa zona de livre comércio. Um segundo tipo de bloco econômico tem a nomenclatura de união aduaneira, que ele engloba também a zona de livre comércio, mas entra a TEC, que é a tarifa externa comum. E o que significa isso? Que além de abrir os mercados internos, ele regulamenta o comércio do bloco com as nações de fora. Então, vamos dar um exemplo, né? O TEC são produtos que vêm de fora do bloco. Então, como exemplo aqui, que utiliza esse tipo de união aduaneira é o Mercosul, né? Então, tudo que vem fora da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, tudo que vem de fora, né? O imposto, por exemplo, sobre uma camiseta americana, já que eu dei esse exemplo para vocês no início aqui do nosso encontro. Então, ele deve ser o mesmo para todos os países do Mercosul, né? Senão teria uma concorrência de entrada de mercadoria no país que cobrasse menos imposto de fora, né? Quando você cobra menos imposto, iria entrar mais produtos desse outro país, por exemplo, essa camiseta que viria dos Estados Unidos, e iria quebrar a produção local também, né? Então, o que ele faz, esse tipo de bloco econômico da União Aduaneira? Ele define uma tarifa externa que seja comum para todos os países que participam desse bloco econômico, ou seja, independente de qual país do Mercosul entrar essa camiseta americana,
a taxa sempre vai ser a mesma, tá? Então, os investidores, eles vão olhar para outras questões além da tarifa, como transporte, como mão de obra barata, por exemplo, tá? Quando eles forem fazer algum tipo de investimento, tá? Lembrando que o Mercosul ele foi tratado em 1991 como livre comércio, que é essa primeira etapa aí desses blocos econômicos, e em 95 ele virou um tratado de união aduaneira. Tá? O terceiro tipo de bloco econômico com as suas devidas características é o mercado comum. O mercado comum ele tem tudo que uma união aduaneira tem, mais a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior desse bloco econômico, tá? Então, como exemplo, é a União Europeia antes de 2001, antes de haver essa união monetária, de ter uma moeda comum. Esse tipo de bloco econômico, ele tem como característica uma livre entrada tanto para trabalhar quanto para morar entre os países que fazem parte. Isso é muito diferente da zona de livre comércio da União Aduaneira, onde só pode entrar turista, para morar e para trabalhar não pode, tá? E quando a gente fala que tem essa livre circulação de pessoas e de serviços, a gente está falando do espaço Schengen, tá? Então, tem países que realmente têm esse tipo de acordo entre eles, onde as pessoas elas podem entrar livremente, tanto para trabalhar quanto para morar, tá? E o último tipo de bloco econômico, que é o da União Monetária, que é a União Europeia após 2001. Então, existe tudo que tem no mercado comum, ou seja, a zona livre de comércio, o TEC, que é uma tarifa externa comum de todos os países que fazem parte do bloco econômico, uma livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior de bloco, e além disso tem uma moeda única, que é o euro, que a gente conhece, que é uma moeda extremamente forte. Quando a gente teve a nossa aula sobre hierarquia monetária, a gente viu que o dólar ele fica ali no centro da hierarquia monetária, né, que é a moeda que é mais comercializada internacionalmente, quando a gente fala numa questão de globalização, né, comercial principalmente, mas o euro ele vem em segundo grau de importância na hierarquia monetária, né, então é uma moeda extremamente forte. Faz a gente refletir, será que ter uma moeda única é bom ou não é bom? Então, obviamente que a circulação da mercadoria, ela fica mais fácil, porque você não tem a conversão com a moeda de cada país que faz parte desse bloco econômico, porque agora não existe mais, existe uma moeda única. Mas esses países que adotam essa moeda única, eles podem perder a soberania, né? Principalmente nas escolhas econômicas. Então, vamos dar um exemplo disso na prática para ficar mais fácil. No Mercosul, se o Brasil ele quer exportar mais, ele pode utilizar de alguma política econômica para desvalorizar a nossa moeda e aquecer, assim, a exportação. Quando você trabalha com uma moeda única, você não tem essa possibilidade, né? Então, a moeda única, ela tem um único banco central, então você não consegue fazer uma política econômica para um determinado país, porque todos aqueles países que fazem parte do bloco econômico utilizam essa moeda. Então, você fica subordinado aos países mais ricos, como a Alemanha, por exemplo, quando a gente fala da questão da União Europeia. Bom, quando a gente fala da União Europeia, é bom lembrar, né, sempre da questão histórica. Então, vem lá na Segunda Guerra, onde a Alemanha, a Itália e o Japão perderam, né? A Europa, ela sempre foi o centro cultural e econômico do mundo. Então, a Segunda Guerra, quem ganhou foi os Estados Unidos, com seu capitalismo, e a União Soviética, com seu socialismo. E aí a Europa queria se tornar novamente um polo de poder. E aí, lá no ano de 1944, eles criaram o que a gente chama desse primeiro bloco aí de livre comércio, que foi o Benelux, que foi a Bélgica, que foram os Países Baixos e Luxemburgo. No ano de 1957, tornaram-se um mercado comum, lembrando que são graus de complexidade, a gente viu os quatro, né? Livre comércio, mercado comum. E nos anos 80 nos anos 70 entram mais países como o Reino Unido, como Dinamarca. Nos anos 80 entra Portugal e Espanha. E hoje, em 2022, a União Europeia conta com 27 países e está no último grau aí de complexidade de característica e tipo de bloco econômico, que é uma união monetária, né? As condições para fazer parte da União Europeia é pertencer, obviamente, ao continente europeu, ter uma economia de mercado, ou seja, ser capitalista, então o Estado ele não pode controlar tudo, né?
tem um respeito à democracia, e até esse é um dos motivos que a Turquia ela quer entrar no bloco desde a década de 70, mas os países da União Europeia, eles alegam que a Turquia ela é contra a democracia, por isso não permitem que a Turquia entre, vai ir para a União Europeia. E ter controle da dívida pública, que é até interessante a gente entrar nesse quesito, já que tem vários países da União Europeia que têm um déficit fiscal enorme. A gente que viu aí na nossa última aula ao vivo sobre a política fiscal, a gente viu bastante sobre déficit, né, fiscal. Por uma questão curiosa, nesses 20 minutos que a gente tem de aula ao vivo, quais países que não aderiram à União Europeia, a Noruega não aceitou porque já possui um excelente IDH, a Suíça, a gente brinca economicamente, fala que a Suíça não participa de nada, não participou da Primeira Guerra, não participou da Segunda Guerra, nem da União Europeia, nada, né? Então, além disso a Suíça é um paraíso fiscal. O que significa ser um paraíso fiscal? A Suíça ela não pergunta a origem do dinheiro dos seus investidores, ela cobra baixos impostos. Então, não dá para continuar sendo um paraíso fiscal e ser da União Europeia, porque haveria maior controle aí dos bancos. E a Turquia, ela quer fazer parte, mas ela nunca é aprovada. Então, um dos motivos que a Turquia não faz parte da União Europeia, porque existem muitos muçulmanos na Turquia, e é um país extremamente populoso, então iria mudar o parlamento europeu. Por quê? Porque, por exemplo, a Turquia ela tem mais de 80 milhões de habitantes, que nem a Alemanha. Então, ela teria uma representatividade no parlamento que seria grande em relação ao seu número populacional, né? Então, a União Europeia não quer ter pessoas muçulmanas no parlamento representando a Turquia e fazendo leis, etc. e tal. Também tem um fato que eles justificam que a Turquia não deixa a mídia livre, não dão liberdade para a mídia. Bom, na zona do euro, né, dos 27 países, há uma moeda única. O Reino Unido, quando ele era da União Europeia, ele não trabalhava, não aderiu a essa moeda única, porque a moeda do Reino Unido era muito valorizada, e como eles importam, a valorização da moeda era muito importante, então eles decidiram não adotar a moeda única. A Suécia e a Dinamarca. A Dinamarca, ela tem a sua moeda desvalorizada em relação ao euro, né? Então, como eles exportam muito, isso é muito importante. Então, todos esses países, eles não quiseram perder a sua soberania cambial, né? O poder de você poder fazer política de valorização ou desvalorização da moeda, tá? Alguns desafios atuais, né, que a gente pode falar. Então, a aproximação com o leste europeu, né? Esses antigos países socialistas que faziam parte da antiga União Soviética. Então, tem o SEI, que é a Comunidade dos Estados Interdependentes, né? Que são todos aqueles países que faziam parte da antiga União Soviética. Então, eu acho que é interessante a gente dar uma palavrinha aqui nesses minutos finais da nossa aula vive sobre a Ucrânia, que ela foi convidada para fazer parte da União Europeia, né? Mas a Rússia disse que se ela fizesse parte, ela não estaria mais dentro do SEI, dessa comunidade de estados interdependentes, né? E esses estados, eles dependem tanto economicamente como politicamente da Rússia. E dentro da Ucrânia, há opiniões diversas. Então, assim, parte da Ucrânia queria ser mais capitalista, parte da Ucrânia queria ser aliada à Rússia. Então, há uma guerra civil dentro da Ucrânia, e o país, ele é dividido, né? Aí a Rússia foi lá e invadiu militarmente a Ucrânia, né? E acoplou a Crimeia, né? Alegando aí que os russos que estavam vivendo na Crimeia, eles estavam sofrendo com essa guerra civil interna, né? Da Ucrânia. Olha aqui a Crimeia pequenininha aqui para vocês verem, né? Qual foi a consequência para a Rússia? A Rússia foi expulsa do G8, né? E nem ligou, porque a Rússia cresceu muito com o Putin desde os anos 2000. Então, a Rússia hoje ela é uma baita potência mineral, ela abastece toda a União Europeia com gás natural, né? Quem sustenta energeticamente a União Europeia é a Rússia. Então, a União Europeia ela depende, né, aí da Rússia. E só para explicar para vocês, esses são os países que fazem parte do que eu expliquei para vocês, que foi aquele Changing Area, né? Que são os países que possuem livre a circulação de pessoas, né, para moradia, né, e para trabalho. A Suíça, ela faz parte, por exemplo, dessa Changing, né, mas ela não faz parte da União Europeia. Os países do leste europeu, eles não fazem parte, porque dentro da União Europeia hoje há partidos de extrema direita que são crescentes, né?
Bom, e para finalizar, hoje a União Europeia ela está passando por uma crise. Grande parte dos países do bloco eles estão estagnados economicamente. São países que possuem uma baixa arrecadação fiscal, tem um déficit público muito grande, né? Baixa arrecadação de impostos e muitos gastos, porque eles têm uma política de welfare state, que é desde a época de Keynes, que a gente também viu numa aula ao vivo nossa, né? A questão do bem-estar social. São países que têm alto custo de produção, então as empresas não querem mais produzir na Europa porque é muito caro, então elas acabam produzindo em outros países, e daí esses países da União Europeia, eles acabam arrecadando menos ainda impostos, aumentando mais ainda o déficit público, né? Tem um alto índice de desemprego, tá? na Europa, um alto índice de desemprego. A Espanha passou de 1/4 da população desempregada, né? Que mais? Tem agora uma nomenclatura dos países PIGs, que falam PIGs de porcos mesmo, países que estão na lama, que é Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e aí que eu trouxe para vocês, e Espanha, né? Que estão com a dívida pública muito alta. E na Europa tem toda uma cultura da população ser contra essas medidas de austeridade, né? Que são aquelas medidas que fazem os ajustes fiscais, como a reforma da Previdência aqui no Brasil, por exemplo, né? Só no Brasil que o povo foi a favor. Na população europeia, por exemplo, eles não gostam dessas medidas de austeridade, eles são contra, eles fazem protesto, enfim. Tudo é isso. Muito obrigada pela participação na aula de hoje. Muito obrigada. Uma boa semana a todos. Até mais.